Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje nós vamos gravar o Salmo de número 132. Um salmo maravilhoso. E ele vai ensinar você uma coisa que talvez você nunca tenha pensado. Que você pode lembrar ao Senhor das coisas que você fez para Ele. Quando eu comecei a ler esse salmo, eu me lembrei que quando eu estava no hospital, entubada e perto de morrer, eu comecei a falar com o Senhor nos meus pensamentos, porque o Senhor ficou ao meu lado o tempo todo, e eu comecei a dizer a Ele: Senhor, lembra quantas pessoas eu preguei o Evangelho? Lembra que eu gravei a Tua palavra, mas eu ainda não terminei e eu preciso terminar? E o Senhor me disse: eu nunca me esqueço de tudo que fazem por mim, de tudo que as pessoas fazem pelo meu reino e pela minha palavra. E por causa disso, o Senhor me tirou daquele leito de morte. Esse salmo me lembra desse acontecimento, porque o escritor do salmo estava lembrando ao Senhor do que ele havia feito pelo Senhor. E como o Senhor é galardoador, recompensador, bom pagador, Ele nunca vai ficar te devendo nada. Tudo que você fizer por Ele, Ele vai fazer multiplicadamente por você, tremendamente, abundantemente mais do que qualquer coisa que você possa fazer pelo Senhor. E nesse momento do Salmo 132, o Davi, ele estava falando para o Senhor que se lembrasse dele, das aflições e de como ele havia se empenhado para construir a casa do Senhor. Porque Davi foi o grande idealizador daquele templo de Jerusalém. Embora ele não tenha construído, foi seu filho Salomão, porque o Senhor disse que havia muito sangue nas mãos de Davi, por isso ele não construiria o templo, mas a sua descendência, a descendência de Davi, conseguiria terminar aquele templo. E aqui diz essa palavra assim: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. O Senhor, Ele lembra de todas as suas aflições, de tudo que você já passou, de todas as suas dores, de todas as suas tristezas, tudo que você coloca na presença do Senhor. Mas você tem que estar sempre falando com o Senhor. Você falou já com o Senhor hoje? Você tem que falar com o Senhor até você ouvir a voz dele. Enquanto ele não falar com você, você não para de falar com ele. Amém? E ele continua dizendo assim: como jurou ao Senhor, como ele fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: certamente que eu não entrarei na tenda em que eu habito, e nem subirei ao leito em que durmo, e não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não achar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Você tem que fazer como Davi. Você não pode dar sossego às suas pálpebras, você não pode dormir, você não pode pensar em outra coisa, até que você encontre um lugar para o Senhor morar em você. E esse lugar de morada do Espírito Santo na sua vida, você só vai encontrar em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Então você faça como Davi, não dê descanso ao seu corpo, não dê descanso aos seus pensamentos, não dê descanso aos seus olhos, até que você encontre uma morada para o Senhor habitar na sua vida, porque esse é o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é habitar em nós, é encontrar uma habitação onde Ele possa estar presente na sua vida todos os dias, desde manhã até a noite. Você sabe que você é um espírito, você tem uma alma e você habita num corpo. Isso é você. E esse espírito, ele não fica sozinho. Esse espírito, ele tem que dar morada a alguém. Se você dá morada ao Espírito Santo de Deus, esse vai habitar em você. E adivinha o que ele vai fazer por você? Ele vai te fazer bem.
Ele vai prosperar a sua vida, Ele vai sanar todos os seus problemas, as suas dores, as suas emoções, porque o Espírito Santo de Deus, Ele é sarador, Ele é curador, Ele é galardador, Ele te dá presentes todos os dias, Ele alegra o teu espírito, a tua alma e o teu corpo, todos os dias. Mas se você deixar sua casa espiritual vazia, sabe quem vai vir morar nela? Anjos caídos. Por que o pecado é uma coisa tão que nem mato hoje em dia? As pessoas, elas pecam deliberadamente contra o Senhor. É pecado de tudo quanto é jeito, é mentira, é inveja, é homossexualidade, é droga, é bebida, é traição, é adultério. As pessoas pecam contra o Senhor, porque tudo isso é contrário àquilo que o Senhor quer para nós, porque o Senhor espera uma coisa de nós, Ele espera de nós santidade. Essa palavra toda diz santidade ao Senhor. Se você está frequentando qualquer lugar, eu não sei onde você frequenta, que igreja você vai, mas se lá não te ensinam, não te mostram e não conduzem você a viver em santidade, saia correndo de lá, porque o Senhor te pede santidade ao Senhor, porque Ele diz, sem santidade ninguém verá a Deus. Então o Davi, o nosso salmista aqui no Salmo 132, ele tinha essa preocupação de fazer uma morada para o Senhor, mas ele queria fazer uma morada física. Ele queria construir um templo para o Senhor, como ele realmente construiu. Mas você hoje, e nós sabemos que a grande preocupação do Senhor, porque o Senhor não habita em paredes, a grande preocupação do Senhor era construir uma morada eterna no nosso coração. Por isso Ele enviou Jesus, que morreu por nós e que mandou o Espírito Santo, que não fala mais só aqui, Ele fala aqui dentro. Ele vive, Ele habita, Ele se movimenta dentro de nós. Ele traz à luz essa palavra, que para alguns fica tão escondida, porque a sabedoria de Deus, ela fica oculta às pessoas que não o buscam. Mas para aqueles que o buscam, a sabedoria de Deus, ela salta aos olhos daqueles que o amam. E ele continua esse salmo, ele diz assim: eis que nós ouvimos falar da arca em Efrata, e nós achamos ela no campo, no bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo dos teus pés. O escabelo dos pés é onde o Senhor coloca os seus pés. Por isso que ele chamava a arca de escabelo dos pés do Senhor. Levanta-te, Senhor, do teu repouso, tu e a arca da tua força. Hoje nós sabemos que a arca é Jesus. Quem tiver guardado nessa arca vai encontrar uma saída, vai encontrar as portas do céu abertas e a vida eterna disponível para todos aqueles que estão abrigados nessa arca, que hoje é Jesus. Naquele tempo era uma arca que guardava lá a tábua dos mandamentos, a vara de Arão que floresceu, não é verdade? E o maná que Deus havia dado àquele povo. Vistam-te os seus sacerdotes de justiça, alegrem-se os seus santos. Sabe o que quer dizer essa palavra santo? Santo quer dizer separado desse mundo. Você não pode querer andar de acordo com esse mundo. Você não pode se conformar, entrar na forma do mundo e achar que o pecado é normal, que a iniquidade é normal, que é assim mesmo que tem que ser. Não é assim. Você pode e você tem que ser diferente. Você quer fazer parte do povo de Deus. A palavra de Deus, sede santos, porque eu, o Senhor, eu sou santo. Ele é seu Senhor? Então você tem que ser santo como Ele é santo. Buscar a santidade todos os dias da sua vida é uma missão que o Senhor nos deu. E é possível de ser cumprida, porque à medida que você busca o Senhor, você vai se santificando, você vai sendo lavado, purificado, remido pelo sangue do Cordeiro. E isso vai fazendo de você mais alvo do que a neve. Aleluia. Continua, ele diz: por amor de Davi, teu servo, não faças virar rosto do teu ungido.
por amor de Davi, ele iria trazer para nós o seu ungido. E aqui está o versículo mais importante deste salmo que diz: o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Quando ele fala do fruto do seu ventre, que ele estava falando da descendência de Davi, que nasceria o Messias. Essa foi a primeira promessa que o Senhor deu lá no Jardim do Éden, depois do pecado original, quando o Senhor disse para Eva, para a serpente, que do fruto do ventre nasceria aquele que acabaria com o reino, com o império das trevas nessa terra. E assim nasceu o nosso Salvador. E essa promessa que ele deu a Davi, da descendência de Davi, nasceria o Salvador. E verdadeiramente nasceu o Senhor Jesus. Mas tem um C aqui a seguir. Ele diz assim, ó: do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono, se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus mandamentos que eu lhes dei de ensinar, e também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Nós sabemos que muitos filhos de Abraão, representado hoje pelo povo de Israel, não entenderam, não aceitaram e não receberam a Jesus como Messias, como Salvador, como descendente de Davi, como herdeiro do trono de Davi. Eles ainda não aceitaram. Mas isso é uma conversa para outra hora, que nós já falamos muito sobre isso, quando nós lemos lá o livro de Isaías 53. Isso é um cumprimento de profecia. Se os judeus aceitassem Jesus logo de cara, talvez você nunca tivesse aceitado, porque eles não te dariam essa chance, eles guardariam o Messias para eles, tão somente para eles. Era importante que o Messias fosse recusado por eles, para que fosse pregado a todos os gentios, a mim, a você, a cada um de nós. É só um cumprimento de profecia, mas não pense que eles não são o povo escolhido, e não pense que um dia eles não vão aceitar o Messias, porque eles irão. Primeiro o anticristo, né? Mas depois reconhecerão que verdadeiramente Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Mas isso eu já tô dando assim, aumentando muito a história do Salmo aqui, né? Mas vamos continuar. Ele diz assim: porque o Senhor elegeu a Sião. Foi o Senhor que escolheu aquele povo. Foi o Senhor que escolheu aquele lugar. Não adianta você contender com o Senhor. Muita gente fala: mas por que ele escolheu os judeus? Aquele povo lá é tão duro de coração, aquele povo é tão... O Senhor pega mesmo os piores. Porque se ele escolhesse os melhores, ele não escolheria você nem a mim. Então, ele escolhe mesmo os piorzinhos, para dar exemplo do que ele pode fazer na sua vida. E ele diz assim: desejou-a para a sua habitação. Desejou quem? A Sião, que hoje representa Jesus também. Esse é o meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois eu o desejei. Simples assim, o Senhor desejou aquele lugar, o Senhor amou aquele lugar, o Senhor escolheu aquele povo, dali ele fez nascer o Messias, e você só tem que aceitar, e você tem que respeitar, e você tem que obedecer. Para você não resta outra opção. Você não tem a opção de não obedecer ao Senhor e de não aceitar aquilo que ele determinou desde o princípio, desde lá Adão e Eva. Tudo já estava determinado. E finalmente nós vamos encontrar aqui 6 promessas. Ele diz assim: abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei o pão aos teus necessitados. Ele está fazendo uma promessa de prosperidade material para aquele povo. Não vai faltar o pão para vocês. A seguir, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, significa que ele está dando uma prosperidade espiritual. Prosperidade material, prosperidade espiritual. Que os seus santos rejubilarão. Ele está dando prosperidade emocional. Porque você só se rejubila, você só se alegra se o seu coração for um coração sarado. Porque um coração que não é sarado pelo Senhor é um coração entristecido, deprimido, magoado, rejeitado, tudo que é ruim. Mas quando o seu coração é sarado pelo Senhor, o seu coração rejubila. Seu coração se alegra na presença do Senhor. Mais uma promessa: ali farei brotar a força de Davi.
preparei uma lâmpada para o meu ungido. Farei brotar a força, prosperidade na guerra. Você sabe por que o povo de Israel luta com todos aqueles que estão ao redor deles, que são maiores do que eles e não perde uma guerra? Por causa de promessa do Senhor. Eu prosperarei a força de Davi. Ou seja, o exército de Israel até hoje é um exército poderoso, como o exército de todos os santos, de todos aqueles que servem, de todos aqueles que amam ao Senhor verdadeiramente. Até mesmo eu incluo aqui os Estados Unidos, que sempre defenderam Israel, que sempre se posicionaram a favor de Israel. E sabe por quê? Porque eles sabem dessa promessa, porque eles nasceram, criaram-se, eles foram doutrinados nessa palavra. O americano sabe muito bem a quem pertence todas as coisas, e eles aceitam e eles defendem Israel, sabendo que defendendo Israel, eles estão defendendo o reino de Deus nessa terra, amém? Fisicamente falando, né? Espiritualmente a coisa é muito mais ampla, mas fisicamente funciona assim. E diz, preparei uma lâmpada. Isso é uma prosperidade intelectual, é uma prosperidade com direcionamento. Você sabia que as maiores tecnologias do mundo estão em Israel? Os cientistas mais sábios, mais famosos, mais inteligentes, eles criam armas, eles destroem o inimigo, que o inimigo não sabe nem de onde está vindo. Eles podem conseguir uma vitória contra Israel, mas depois Israel devassa eles. Eles não sabem nem de onde que vem. Eles nem dormem, aquele povo que assassinou recentemente o povo lá de Israel, traiçoeiramente entraram, mataram, mas agora estão sendo massacrados e eles estão todos sendo destruídos, porque não se ataca o povo de Deus impunemente. Aleluia! Ore por Israel sempre, em todas as suas orações. Coloque amor e paz para Israel, porque essa paz alcança você. Aleluia! Quando você ora por Israel, o Senhor te abençoa, porque foi isso que Ele pediu para você fazer. E quando você faz o que Deus manda, Deus te abençoa. E finalmente Ele diz assim, vestirei seus inimigos de confusão. Aquele povo, como eu estava falando, eles nem sabem de onde que veio tanta bala, como que eles são destruídos, pegando recentemente, né? Eles receberam um pager, e aquele pager explodiu na mão deles, porque Israel preparou. Eles pegaram 2.000 ao mesmo tempo, e todos foram destruídos, tiveram suas mãos decepadas, todos os terroristas tiveram o seu fim muito triste. Por quê? Porque o Senhor dá inteligência, porque o Senhor capacita, porque o Senhor dá vitória, porque o Senhor dá arte de guerra para eles. O Senhor os capacita mentalmente, intelectualmente, fisicamente, espiritualmente. E é assim que nós também somos capacitados pelo Senhor. Espiritualmente, cada dia o Senhor nos dá mais e mais. Poxa, eu tô falando muito, 18 minutos já. Mas sobre o povo, sobre Davi, florescerá a coroa. Ele está falando de prosperidade de reino. Então, desse versículo 15 ao 18, eu consegui observar muitos tipos, 6 tipos de prosperidade. Prosperidade material, prosperidade espiritual, prosperidade emocional, prosperidade nas batalhas, prosperidade intelectual, prosperidade do reino e derrota dos inimigos. É assim que o Senhor vai fazer na sua vida. Da mesma maneira, Ele age com todos que o amam. Não pensa que, mas esse é Davi, mas esse é o povo escolhido. Não, você também é povo escolhido. Você é Israel de Deus. Você hoje é um eleito, é um santo do Senhor. Por isso, firme nas batalhas. Continue, prospere em todas as suas batalhas. O Senhor vai te dar a vitória, porque Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você possa pedir, ou sonhar, ou imaginar que um dia você pode ter. O Senhor pode te prosperar emocionalmente, financeiramente, fisicamente, espiritualmente, de todas as maneiras, porque Ele é poderoso. Se você gostou, deixa seu like. Desculpa que eu passei muito do tempo hoje, gravei 19 minutos. A intenção é sempre gravar 10. Eu sempre falo 10, mas eu acabo gravando muito mais, porque o Senhor começa a falar e eu não posso parar. Aleluia! Um abraço em Cristo Jesus e até amanhã, se o Senhor nos permitir, com Salmo 133. Esqueci de falar que esse deve ser o 13º degrau. Amém?
São 15 degraus. Nós estamos aqui já no 13º, já chegando em Jerusalém. Amém? Um abraço em Cristo Jesus. Até amanhã.